E aí galera, tudo bem com vocês? Pô pessoal, saudade, espero que todos estejam bem e quero agradecer que tem algumas pessoas que também estão dando um like, tá? Estão dando um like lá, dizendo, informando se tá, o vídeo tá legal ou não. Quero pedir desculpa pelo chiado que eu estou tentando fazer um upgrade aqui na máquina, mas precisa de custo, aí o negócio aperta um pouco, certo? Mas eu vou tentar melhorar um pouco mais isso aqui para a gente tentar facilitar mais a comunicação da gente e vocês ficarem mais satisfeitos com os vídeos. Tá? Espero que os vídeos estejam ajudando, apesar de ser bem simples, bem pequeno, mas eu tento fazer de uma maneira o melhor possível para que vocês consigam entender. Tá? Claro que isso aqui a gente tem que aprender também como fazer, que não é fácil. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Hoje a gente vai para a aula 3. Lembrando que as aulas estão sendo enviadas a cada 15 dias e as atividades 1 e 2 continuam abertas, tá bom? Então, distribuição de frequência de uma variável, no caso seria dados organizados. Vamos dar continuidade referente ao conteúdo que nós estamos passando, que é sobre estatística do capítulo 7 do livro, tá? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre essa distribuição de frequência e começando com a variável de estatística. E aí eu pergunto, pessoal, qual o seu esporte favorito? E aí a gente trabalhando com estatística, pessoal, a gente sabe que conseguimos dentro do esporte, sempre temos várias modalidades, e aí a gente pode querer fazer uma pesquisa. Poxa, qual a quantidade de pessoas que gostam de um determinado esporte? A gente pode fazer isso. Às vezes pode ter uma surpresa em fazer uma entrevista com 100 pessoas e achar que o esporte mais favorito seria o futebol. Talvez nem seja. Talvez seja a natação, talvez seja o vôlei. Então é uma caixinha de surpresa quando a gente faz um tipo de pesquisa dessa e traz a estatística para dentro do conteúdo, certo? E aí dentro das variáveis temos dois tipos de variáveis. Tem uma variável qualitativa e a quantitativa. A qualitativa ela tem a ordinal, que ela trabalha exatamente na ordem, e temos a nominal, que ela não se preocupa com a ordem, tá? Não tem que se preocupar com uma ordem. Com relação à quantitativa ela tem a discreta e a contínua. A discreta ela trabalha com contagem e a contínua ela trabalha com indicações de medida. E também temos dois tipos de frequência. Tem uma frequência absoluta, que o que seria a frequência absoluta? Seria o número de vezes que cada valor da variável é citada. E temos a frequência relativa, que é exatamente a frequência absoluta dividido pela total de observações, certo? No caso, seria uma razão, ela cria uma fórmula, e essa fórmula é exatamente a frequência relativa igual frequência absoluta dividido pelo total de observações. Aí a fórmula aqui embaixo, tá? E para a gente ter um entendimento melhor sobre isso, botei na prática aqui dois exemplos para facilitar um pouco sobre o assunto. Então vamos lá. Na atividade sobre o Estado brasileiro, de origem de um grupo de estudantes, a amostra da pesquisa é composta por 15 indivíduos, ou seja, foram 15 pessoas realizadas a entrevista. Tá? E aí temos o Estado de São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, Estado de São Paulo. No caso, a entrevista aí, pela opção, foram feitos 15, né? Então, aí no caso do Estado de São Paulo, foram 6 pessoas. No caso do Rio de Janeiro, uma pessoa, Paraíba, uma pessoa, Rio de Janeiro, 3 pessoas, Paraná, 3, Pernambuco, 2, totalizando 15, tá? E aí, isso, o valor seria a frequência absoluta. E para a gente achar a frequência relativa, a frequência relativa, como eu falei para vocês, ela é exatamente a razão, né? Razão, ou seja, você dividir o valor da frequência absoluta pelo total de observações. Então, por exemplo, no caso 6, a gente faz a divisão por 15, tá? Fazendo a divisão por 15, a gente vai encontrar um valor. Especificamente vai ser 0,4. Professor, mas tem aqui 40%. Porque na hora a gente pode fazer transformações de 0,4. Como ele é um número decimal, você faz a multiplicação por 100
e vai dar 40%, certo? Se você observar aqui, ó, frequência absoluta, frequência de cada um, ó, São Paulo é 6, Paraíba 1, Pernambuco 2 e assim por diante. No caso, a frequência relativa, exatamente fazer a divisão da frequência absoluta sobre o total de observações. Olha aqui, ó, 6 dividido por 15, foi feita uma simplificação, depois uma divisão, ficou um número decimal, e aí ele foi transformado em porcentagem. Mesma situação na Paraíba. Paraíba, como é só um, né, na entrevista, e aí foi feito 1 sobre 15. Ó. 1 sobre 15, fazendo a divisão, não precisa simplificar, porque não tem como, fica 0,066. E aí, fazendo isso aqui, transformando em porcentagem, aproximadamente vai ficar 6,6%. No exemplo abaixo, o que ele diz? As pessoas presentes em um evento automobilístico, foi feita a seguinte pergunta: qual a sua marca de carro preferida? Certo? Então, 24 pessoas foi realizada essa entrevista, totalizando 100%, certo? Os 15 também aqui seria exatamente os 100%. Então, quando a gente encontra um valor X de quantidade de pessoas que foram entrevistadas, seria exatamente independente da quantidade, mas aquela quantidade X, ela vai ser exatamente 100%. Então, sempre vai ser fácil de você encontrar o percentual de de uma determinada situação. Então, no caso aqui, por exemplo, marca Ford. A Ford aqui foi entrevistados 24, 4 pessoas gostam da marca Ford, 3 da Fiat, GM são 6, preferência maior, né? No caso, a preferência menor aqui foi a Nissan. E aí temos a frequência. A frequência, como eu tinha falado, é exatamente a divisão da frequência absoluta pelo total, certo? Então, 4 dividido por 24 vai dar exatamente, ó, 0,166 ou 16,66%. Arredondando, ficou 16,7%. Tá? Então, quando eu fiz essa divisão, ficou essa aproximação aqui. Aí eu multipliquei por 100 e aí ficou 16,66. Mesma situação no carro da Fiat. No caso da Fiat, né? 3 dividido por 24, certo? E aí eu vou encontrar 1 sobre 8. 1 sobre 8 seria exatamente a simplificação de 3 sobre 24. Dividindo vai dar 0,125, transformando em porcentagem vai ficar 12,5. E assim por diante, pessoal, certo? Então é exatamente isso, a gente trabalhar mostrando isso aqui para vocês com relação à frequência. Não é difícil, tá? Tudo envolve a fórmula da frequência relativa, que é exatamente a frequência absoluta dividido pelo total de observações. Não tem como dificultar esse assunto. Claro que frequências não é somente isso, mas eu coloquei pelo menos na base para vocês terem uma noção do que realmente seria frequência dentro da estatística, tá bom? E como repetindo, isso aqui é referente ao capítulo 7, as atividades estão do Google Class, tá? Vocês podem tirar dúvida comigo no WhatsApp, pode ficar à vontade, não tem problema, pessoal, eu tô aqui mesmo para ajudar, certo? E peço desculpa também pelo ruído, tá? Eu tô fazendo o máximo aqui para tentar melhorar as coisas, tá bom? Bom, pessoal, um grande abraço para vocês aí, até a próxima.